Este vídeo é um oferecimento de Bela Atena. Os melhores looks e acessórios de moda feminina você encontra em instagram.com/belaatena. Bom dia, Central Fluminense no ar. A gente está on fire, hein? Mais um vídeo da Central Fluminense. Estou aqui com o doutor Capuano. Bom dia, doutor Capuano. Tudo bom com você? Bom dia, meu amigo. Pô, tô na Libertadores, na fase de grupos, tô ótimo, pô. Meu amigo, mas no Carioca não tá bem assim, não. A gente está na lanterninha da competição. E a gente vai debater o fracasso do Sub-23 do nosso querido doutor Paulo Angione, que tanto enfatiza esse projeto. E esse projeto não está dando fruto nenhum para o Fluminense, meu amigo. Qual a sua opinião sobre isso? Mas, primeiramente, pedir para você que está assistindo o vídeo se inscrever aqui no canal. Vai aparecer a vinheta aí para você se inscrever e ajudar a Central Fluminense a continuar produzindo conteúdo. Sobre os projetos Sub-23, doutor, o que você acha desse projeto? Pode desenvolver aí. Ô, Daniel, na verdade, antes eu quero falar sobre a vinheta, cara. O canal tá crescendo tão rápido que não deu nem tempo de atualizar, pô. Vocês vão ver a vinheta aí, tá lá, 1K inscritos, e agora a gente já é o dobro, pô. Já é 2K e nem deu tempo de atualizar ainda. Eu espero nem precisar fazer uns 2K, já quero fazer logo de 3. Então se inscreve aí, rapaziada. Tá bom? Se inscreve aí. Cara, sobre esse Sub-23, cara, assim, eu não sou contra a ideia em si. Assim como eu não fui contra a ideia do Samorim em si, mas aí é um vídeo só para ele, né? O problema é a execução. A execução é muito mal feita, né? O que está acontecendo, o que aconteceu ao longo da temporada passada foi o Sub-23, o que ele fez? Ele pegou um monte de refúgio, botou lá, aí beleza, mas a ideia do Sub-23 era mais ou menos essa, né? Jogadores que estouraram a idade, têm contrato com o Fluminense, não vão ser aproveitados no profissional, você bota no Sub-23. Contratou um monte de jogador de procedência duvidosa, de diversos times aí, um monte de jogador que mal chegou já foi embora, entendeu? E o pior de tudo, no meu ver, se criou uma coisa em que a galera do Sub-23 puxava jogadores do 17 e do 20 a hora que queriam, então o jogador ficava cada semana jogando numa categoria, e aí atrapalhava o desempenho de todas as categorias. E atrapalha um pouco a evolução do atleta também. Pô, o atleta um dia tá jogando lá no time do Sub-20, de repente ele vai jogar no Sub-23, aí volta, e fica aquela coisa, fica uma bagunça. E aí o resultado esportivo dentro de campo não é o melhor, mas beleza, na base o objetivo não é ser campeão, o objetivo é formar jogador. Só que a formação do jogador também fica um pouco prejudicada. Então, isso deveria ter sido feito com mais tranquilidade, com mais calma, né? Te passo a bola aí, já até imaginando o que você vai citar agora. Então, meus amigos, a mídia não conhece nada do Fluminense. Erradamente, eles tentam falar que Calegari veio do Sub-23, Martinelli veio do Sub-23, o John Kennedy veio do Sub-23, mas é mentira. O Calegari, o John Kennedy e o Martinelli eram destaques no Sub-20. O Luiz Henrique é a mesma coisa, um pouco antes de subir. E ficam falando como se o projeto fosse próspero, o que não é verdade. O projeto é uma porcaria. Vamos falar o português claro, igual você fala? É uma porcaria. Ninguém presta nesse Sub-23. A gente viu agora nessas 2 partidas do Carioca. Esse projeto aí, Raí, Daniel Bolt. Meu Deus do céu, coisa horrorosa. Projeto em si, o que era o projeto do Sub-23? Usar jogadores do Fluminense que estouraram a idade, que não tinham espaço no profissional. Só que começaram, como você disse, contratar um monte de jogador da Ponte que caiu, do Americano, do Mirassol, do Guarani, do Asa de Arapiraca, e virou uma bagunça. Jogador chega, fica uma semana e sai. Que merda é essa? Cadê a transparência? Os valores? Aí vem um tal de Willis aí. O cara ficou no banco na primeira rodada como opção da zaga. Na segunda rodada não tinha opção da zaga, que o Frazão e o Luan machucaram. E o cara nem no banco ficou. Como que é isso? É bizarro, Daniel. São umas coisas assim que acontecem no Fluminense, no Sub-23, que são inexplicáveis. Esse caso do Willis aí é bizarro. Esse cidadão, ele
o pessoal descobriu, ele foi anunciado no Fluminense porque o pessoal descobriu que ele estava jogando lá e olharam a escalação e falaram, quem é esse Willis? Aí que o Fluminense anunciou, porque senão ninguém ia nem saber que ele chegou. Perigava ele chegar, jogar lá meia dúzia de amistoso e ir embora, botar lá no currículo dele que jogou no Fluminense, ir embora e ficar por isso mesmo. E só completando o que você falou exatamente o que eu estava imaginando, só para deixar claro para a galera, porque o pessoal pode acabar confundindo. Por que a gente diz que o Martinelli, o Luiz Henrique, o Calegari, o John Kennedy não são fruto do Sub-23? O Calegari é porque não chegou a jogar no Sub-23, né? Quando era para ele jogar, ele subiu para o profissional direto. Esses outros 3 citados, cara, eles todos têm idade de Sub-20. Eles poderiam estar jogando no Sub-20. Se o objetivo do projeto é dar essa maturação e essa rodagem para quem estourou a idade, esses 3, tendo menos de 20 anos, ou 20 anos, no caso do Luiz Henrique, não são frutos do Sub-23. São jogadores que estariam se desenvolvendo no Sub-20. Se não tivessem criado o Sub-23, o Martinelli teria aparecido igual, o Luiz Henrique teria aparecido igual, o John Kennedy teria aparecido igual. O Sub-23 é para você matar... Por exemplo, se é que eu não consigo pensar em nenhum grande exemplo aqui. Mas o Matheus Pato. O Matheus Pato já tem 25... tem 25 anos, ele saiu do Fluminense. E, tipo assim, não tinha retorno para jogar no profissional. Um desperdício de salário. Então, era um cara... Vamos lá, vamos falar do Matheus Pato, então. Ele tinha contrato com o Fluminense. E você tinha que desovar ele em algum lugar, botar ele em algum lugar para jogar. Se o Matheus Pato começa a comer a bola no Sub-23, meter um caminhão de gols, o que não aconteceu, sobe profissional e começa a jogar muito no profissional, aí você fala, beleza, mérito do Sub-23, porque se não fosse Sub-23, ele estaria encostado. Ele não jogaria no 20, muito menos no 17, e não jogaria no profissional. Então ele estaria encostado. Se o Matheus Pato desse certo, era mérito do Sub-23. Agora, um jogador que já é Sub-20, que tem espaço na categoria Sub-20, você botar ele para jogar no Sub-23 não significa que ele é Sub-23, entendeu? Ele foi reformulando a frase. Não significa que ele é fruto do Sub-23. Ele já surgiria da mesma forma. Ele não teve nenhuma grande diferença nisso. Até porque, convenhamos, cara, esse projeto Sub-23, eu já disse, eu não acho ele ruim, a ideia. Só que não é ruim. Você tinha, acho que, 4 times grandes disputando. Era um campeonato de nível técnico baixo. Você estava jogando lá contra Sub-23 de times de Série B. Entendeu? Era isso. Os grandes times do Brasil, os times da Série A, grande parte deles nem sequer tinha uma equipe Sub-23 para disputar esse torneio de aspirantes. Então, assim, são muito mais desvantagens do que vantagens da forma que o projeto é hoje realizado. Não, concordo com você. E, assim, o problema, Capuano, é a gente sempre lembrar que o Fluminense é um clube que não está numa situação financeira boa. E é muito... Por exemplo, deve ter no mínimo uns 30 atletas no Sub-23, um elenco de Sub-23 jogando. E sai e entra o jogador numa rapidez. Teve a contratação do irmão do Miguel, o moleque não ficou nem uma semana do Fluminense, cara. Como bizarro. Que é isso? Bizarro! É um monte de jogador que não deu certo em lugar nenhum, que não é do Fluminense, eles trazem, o jogador faz uma partida e vai embora. Aí cria dívida com o empresário, com o próprio jogador. Sabe? É umas negociações obscuras e que não dá fruto no profissional. Se pelo menos desse fruto no profissional, a gente estava pouco se fudendo, cara, para isso. Só que não dá resultado, a gente não vê resultado. É um dinheiro que está sendo jogado fora do Fluminense que poderia estar sendo investido em outra coisa. Entendeu? E essas 2 partidas do Carioca são emblemáticas, porque não tem planejamento. Misturaram 3 categorias para jogar o início do estadual sem técnico. Ailton Ferraz não é técnico. E foi essa bagunça que foi. Misturar 3 categorias sem planejamento nenhum, porque a nossa diretoria não tem planejamento nenhum. A sorte nossa é que a gente foi para a fase de grupos, sabe? Porque se dependesse deles, a gente tá fudido se fosse jogar quarta-feira. A verdade é essa. Cara, concordo com isso que você falou e era outro ponto que eu ia falar. Aí você fala, não, o Carioca a gente vai jogar com o time Sub-23. Você vai olhar esse time aí, quem que é do Sub-23? Os piores, pô. O Caio Vinícius, que nem era do Sub-23, voltou agora e seria, né, se o Sub-23 voltasse, porque tem lá seus 22 anos. É o Raí, é o Daniel Bolt, é esse tal de Igor aí, que falhou no gol aí. Quem mais que é do Sub-23? São esses caras, são os piores. Nascimento.
Nascimento, bem lembrado, Nascimento. São esses caras que são os do Sub-23. Os que entram em campo a gente fala, pô, esse aqui é ruim, esse é o do Sub-23. Quem é bom não é do Sub-23. Então, assim, nem para isso o Sub-23 está servindo, nem para jogar o Carioca o Sub-23 serve. Porque, no final das contas, não é o Sub-23 que joga, né? É o 17 com 20 misturado com aí uma meia dúzia de refúgio do 23, pô. É uma coisa bizarra, né? As maiores promessas do Fluminense estão no Sub-20 e no Sub-17. Não tem ninguém no Sub-23. Tá, vai aparecer esse Gabriel Teixeira aí, eu não sei se ele já era do Sub-23. Já era do Sub-20. Que é o Sub-20 aí, não é nem do Sub-23. Então, o Sub-23 é como se fosse... Como que a gente pode falar? Café com leite? Café com leite é uma palavra muito feia. Sei lá, não é útil para o Fluminense hoje. Então, para mim, eu sou igual o doutor Cururirim com o vôlei, com o esporte olímpico. Se algo você está investindo e não está dando certo, você tem que encerrar. Entendeu? Porque só está dando prejuízo. Para mim, o Sub-23 é prejuízo para o Fluminense. Concordo integralmente com você. Então, é basicamente isso. Você quer adicionar mais alguma coisa? Não, eu vou nessa mesma linha que você, cara. O projeto, repito, a ideia do projeto não é ruim. Mas a execução é tenebrosa, cara. Você botar essa molecada toda aí, você jogou lá os moleques do 17, do 20 promissores, na mão do Ailton ali, pô, cara, com todo respeito ao Ailton, é um cara muito gente boa, entendeu? Eu joguei bola com ele, fez ali a jogada do gol de barriga, gosto muito, pô, agradeço demais. Mas não é treinador, cara, não é treinador, entendeu? Estão enchendo ali Xerém de... Se bem que o time não dá nem para chamar de Xerém, né? Mas estão enchendo de jogadores e que nem sempre são... Não tem qualidade, não tem qualificação para fazer esse processo, para esse trabalho, isso é verdade. É isso aí, meus amigos. O que você achou do vídeo? Você concorda com a gente? Discorda? A gente quer saber a sua opinião. Comente aí, curta, se inscreva no canal. Central Fluminense trazendo mais um assunto contundente sobre o Fluminense, um assunto legal que gera debate na torcida. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia para vocês, estamos na fase de grupos e saudações tricolores. Valeu!